E hoje a gente vai falar de um assunto que acho que é super relevante a gente falar num momento como esse, que são as mídias sociais. As críticas nas mídias sociais e como tudo na rede social parece que toma uma proporção gigantesca, né, doutora? Sim, eu tenho observado um comportamento assim bem perigoso de muitas pessoas, principalmente com a apresentação de críticas para tudo que acontece. Então, surge um assunto, aquele assunto vira polêmica por causa das críticas, por causa dos julgamentos. Então, eu resolvi hoje, Carol, a partir de três notícias recentes, três que tiveram uma repercussão bem importante, mais negativa do que positiva, e uma também recente que trouxe um outro ponto de vista que será importante para o nosso ouvinte. O primeiro caso que eu queria trazer é o da Luana Piovani e da Virgínia Fonseca, que eu vou comentar rapidamente. O segundo, do Frei Gilson, que ele trouxe a importância da mulher como auxiliadora ao homem, que também tiveram muitas críticas. E a repercussão do caso do Lucas Borba, apresentando um novo relacionamento e o posicionamento da família da Isabel Veloso. E por último, como eu falei, um caso que é um posicionamento que todos deveriam seguir, né, atualmente. Então, sobre o Frei Gilson, eu quero deixar claro que eu não falo sobre religião, que eu não fico de um lado ou de outro de uma pessoa. Eu trago aqui ponderações e reflexões, tá? Mas quando eu vi a repercussão da situação do caso do Frei Gilson sobre a mulher ser auxiliadora do homem e tantas críticas, eu fiquei refletindo e falei, gente, será que essas pessoas pararam para procurar o significado profundo da palavra auxiliadora? O que significa essa palavra? Porque se a gente procurar só o significado em hebraico, que é o que normalmente essas pessoas trazem, né, para um aprendizado da humanidade, é como se a mulher fosse a própria representação de Deus, de um ser divino na família, no relacionamento, no esteio, que é muito a imagem que eu vejo a mulher. Então, eu acredito que muitas pessoas saíram na impulsividade, querendo criticar, porque hoje, infelizmente, as críticas trazem lacração e engajamento, porque é importante. O segundo caso, eu vou trazer aqui um exemplo de um post que eu fiz, tá? A semana passada teve uma repercussão muito grande do anúncio do Lucas Borba, viúvo de Isabel Veloso, sobre um relacionamento que ele assumiu. Após 3 meses do falecimento da Isabel, eu falei, nossa, eu acho que eu preciso fazer um post sobre isso, porque quando uma pessoa parte, muitas vezes o movimento da outra que fica é simplesmente sobreviver. E ela precisa refazer a vida dela, mesmo com dor, mesmo com ausência, mesmo com a saudade, né? E eu falei sobre isso no post e trouxe alguns aprendizados sobre o meu ponto de vista e sobre a minha experiência, principalmente com pessoas à minha volta nos meus atendimentos. E para minha surpresa, no TikTok, eu tive uma repercussão imensa. Eu tenho muitos poucos seguidores e o post viralizou. Eu acho que tem mais de 100 comentários e eu fui respondendo todos. E aí teve uma pessoa que rebateu fortemente e quis trazer uma sensação de que eu estava sendo oportunista. E aí é claro que eu falei de uma forma gentil, educada, né? E aí eu falei, gente, isso é totalmente dela. E aí eu trago aqui um posicionamento. Não é tudo que a gente tem que tomar como verdade absoluta. Às vezes é só um ponto de vista do outro, que não é a definição sobre a gente. A gente não tem que sair respondendo tudo em mídia social. É o que faz sentido. E cada um tem uma opinião. E cada um tem uma opinião, cada um se posiciona de uma forma. Mas eu achei muito interessante o que aconteceu, né? E aí eu falava sobre não julgar e cada um vinha julgando cada vez mais, né? E por último, a repercussão que a Luana Piovani trouxe para todos nós com críticas à Virgínia Fonseca sobre o posicionamento dela com jogos que realmente são questionáveis, né?
E tem que ser avaliado, tem que ser investigado. Mas o que eu trago aqui é o posicionamento dessa artista. Porque eu não lembro de posicionamentos atuais que ela tenha feito de forma equilibrada, comedida, com bom senso. É sempre de uma forma assim muito impositiva, ela quer estar certa, ela quer ter razão, ela critica de forma muito negativa, ela não traz um benefício, ela não traz um ponto de vista importante, o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa a essa situação. Não, é sempre muito para apresentar o erro, a falha de outra pessoa, de uma forma muito, às vezes, cruel. Eu acho que a forma que a Luana Piovani se coloca é um reflexo de como estão as redes sociais, né, doutora? E provavelmente um reflexo de como ela é Também. internamente. Por quê? Quando a gente fala de críticas, a gente pode trazer 3 possíveis significados. O primeiro é distração. A pessoa critica para tirar o foco dela mesma. Então, quando ela critica, ela pode saber que ela mesma não vai ser criticada. O segundo ponto, Carol, é que ela faz um autoelogio. Ela se elogia. Nossa, aquela pessoa lá não é uma boa pessoa, então quer dizer que eu sou uma boa pessoa. Ela tá errando muito, então quer dizer que eu não cometo erros, eu não tenho falhas. E ela faz isso porque ela precisa se sentir aceita, se sentir aprovada. E, por fim, a sensação de pertencimento. Então, a pessoa, ela critica porque, criticando, ela une uma série de pessoas, porque nada mais une do que criticar. A raiva, o ódio, une muitas pessoas. Ter um inimigo em comum traz a sensação de pertencimento. Então, a gente não deve criticar? Não. Existem críticas válidas, necessárias, só que como a gente se posiciona para criticar? É uma crítica equilibrada, pensada, refletida? Ou é simplesmente um vomitar de ideias? É uma crítica visceral, explosiva? Eu tenho fundamentação, eu trago dados concretos, ou eu só estou trazendo fake news? O que eu tenho trazido, principalmente nos meus posts? A gente precisa focar na solução. Eu preciso trazer um ponto de vista importante para alguém que vai ali me acompanhar. Então, se a gente não focar no que eu posso trazer de bom, é melhor que eu fique quieta. Totalmente. E essa questão de crítica está trazendo repercussões muito negativas para a vida das pessoas. Muito provavelmente pela exponenciação que as mídias sociais trazem. Então, quando a pessoa critica e se coloca no posicionamento de agredir o outro, de ferir, de sempre atacar, está revelando ela fragilizada, o eu dela fragilizado, que é o que a gente falou na semana passada, a criança interior ferida. E aí eu trago novamente a necessidade da pessoa olhar para ela mesma, se cuidar, buscar auxílio. E para finalizar, o caso da família do Bruce Willis, que ele sofre já há muitos anos com a demência frontotemporal, e a família, que é um exemplo de integridade, a Demi Moore, que é uma ex-mulher e vive ao lado dele, apoiando, auxiliando, a família decidiu doar o cérebro dele para a ciência. Então, olha que exemplo de responsabilidade social, de legado de algo positivo para a humanidade. Então, eu vou deixar uma frase para a reflexão final. O quanto a gente precisa se olhar, se cuidar, perceber o nosso posicionamento, o que a gente quer deixar de legado para a humanidade, para o outro, como a gente vem se transformando. Por quê? Quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Perfeito. É exatamente isso. Quando você aponta o dedo, né, você está falando muito mais sobre você do que do outro. Quando a gente aponta um dedo, nós temos 3 dedos apontando para nós mesmos. Exatamente. Acho que é uma bela reflexão, ainda mais em época de redes sociais, que a crítica muito dura virou algo comum. Cruel. Cruel demais. Isso é bizarro.